Vamos falar do mundo moderno, malévolo, mesclando mentiras, modificando maneiras, mascarando barataias, majestoso manicômio. Meu monólogo mostra mentiras. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo deste canal, eu sou Matheus Assunção. No vídeo de hoje nós vamos ver um pouco sobre a crise do mundo moderno, esse mundo moderno que Chico Anísio fez esse famoso monólogo, né? Muitíssimo bonito, recomendo que vejam. Se inscreva aqui neste canal para que vocês possam ter mais acesso a conteúdos como esses, com seu conteúdo independente, e você ajuda bastante aqui a manutenção deste canal. Também peço que confira os links na descrição, aí você vai encontrar os cursos, né, que nós temos, o curso Modo de Conhecer e Estudar, também a nossa newsletter, e peço que dê uma olhada também e se inscreva no curso de latim do Pedro Ladislau, né, o curso que está sendo oferecido pelo Pedro já há um bom tempo e tem um certificado da UFPE. É um curso muitíssimo importante para aqueles que querem ter um desenvolvimento intelectual e a compreensão melhor das obras, né, que foram escritas em latim, porque tem acesso à língua direta, né, à língua primária, e também pode ter um refrigério da inteligência, né, porque nos tornamos mais inteligentes à medida que aprendemos nova língua, né? E o latim é a base dessas línguas, né, que nós temos acesso, né? A grande maioria delas, além de possibilitar o desenvolvimento do raciocínio lógico, né? Então, confiram aí o curso do Pedro Ladislau. Então, a primeira questão que eu queria trazer aqui é justamente a averiguação desses fatos, né, da crise do mundo moderno, né? Que são fatos, são dados, né? Como se diz, né, contra fatos não há argumentos. Então, não há como esconder a realidade. Hoje a coisa é latente, né? Há um relativismo filosófico generalizado, há um desconhecimento das leis que regem as civilizações, há uma substituição da análise racional e científica pelo sentimento e instinto, muitas vezes, por exemplo, também uma substituição disso pela vontade, né, pelo arbítrio do legislador, e está aí o STF para exemplificar isso muito bem. E isso acontece no mundo todo, né? Há um mal-estar, né, da nossa vida contemporânea, e tudo isso tem uma raiz, né? Tem uma raiz que é justamente a questão de que a modernidade ela não percebe que lhe falta algo, né? Ela não entende que há no fundo da nossa alma, a modernidade que eu falo, justamente esse mundo moderno, e aí justamente são as pessoas, não percebe que no fundo da nossa alma há uma fonte nobre de inspirações, de inquietações profundas, né? Que nenhum progresso civilizacional meramente técnico seja capaz de satisfazer e de estancar essa fonte nobre de inquietações, que é uma fonte justamente perene, né? Então, ante as aspirações materiais do homem, que sofre essas angústias, porque anseia justamente por algo que possa satisfazer a sua alma e realizar a sua plenitude, o homem ele se encontra num problema de orientação, que é justamente uma espécie de bússola quebrada, né? Que já não reconhece mais o seu norte. E com isso não dá para fazer nada, né? Um marinheiro que não sabe o caminho para onde deve ir, ele simplesmente vai ser levado pelo vento e as coisas vão acontecendo e ele vai ficar à mercê das circunstâncias. Então, com essa queda, né, sucessiva desses falsos deuses, ou seja, essas concepções, essas ideologias, que cada vez mais o homem vai percebendo que tudo isso é falho, mas ao mesmo tempo ele busca criar algo novo, porque, bom, nós já fizemos muito progresso, né? Quem sabe a gente consegue encontrar nossa finalidade em nós mesmos, né? É o homem buscando retorno no próprio homem, e ele não percebe, né? É cego e não percebe que isso nunca vai se concretizar, ele nunca vai encontrar essa satisfação plena. Então o que acontece é que o homem entra num doloroso desespero, né? Isso começa a se enraizar na alma, né? E ele já começa até a duvidar do destino dele próprio, né? Ou seja, a modernidade é uma tragédia interior que
sobre as aparências de uma civilização tecnicamente desenvolvida, materialmente evoluída, né, avançada, tudo isso devora a vitalidade da alma. É como se nós vivêssemos o drama, né, de nossas ilusões desfeitas. Então a questão é que pertencemos a um mundo enfermo, né, a um mundo doente, mas isso não vem desde hoje. Isso não começou agora, ou 100 anos atrás, 200, 300 anos atrás. Não. Isso começou há muito tempo, desde a época de Adão, né, desde a entrada do pecado original no mundo. Então as pessoas esqueceram que o pecado original existe. As pessoas esqueceram que o pecado original ele criou uma desordem real em toda a natureza humana. E isso vai permanecer durante toda a história humana. E após o batismo, ainda existe uma ferida, né, que deve ser sanada com a prática da vida católica, com a ajuda dos sacramentos e tudo mais. Então, as pessoas esqueceram isso, né? Não levam em conta que isso existe. Então, a nota característica, né, de uma crise, e nós podemos perceber isso nos dias de hoje de modo muito nítido. Na antiguidade isso era perceptível na Grécia, por exemplo, mas hoje nós também podemos perceber isso. Essa nota característica é que as pessoas, né, elas deixam de se orientar, deixam de orientar as suas vidas por meio da contemplação da verdade e passam a orientar a sua vida somente por discussões morais, ou seja, questões muito particulares das verdades contempladas, ou que ao menos deveriam ser contempladas. Então, o mundo atual é assim, as pessoas não mais discutem as questões máximas, né? O conhecimento realmente, ou seja, as verdades que são inúteis, mas só se discute aquilo que é útil, aquilo que é prático, aquilo que serve-se um outro, né? Então, as coisas ficam difíceis de ter uma resolução. Se o homem ele é essencialmente contemplativo, é um homem realmente voltado para a inteligência, a partir do momento que eu começo a orientar minha vida por questões meramente práticas, eu preciso ter todo o repertório das questões práticas, portanto, é legítimo, né, experimentar toda a vida e os sabores da vida para poder ter acesso às várias possibilidades e então discernir o que eu devo fazer. E aí se chega nas coisas mais absurdas. Então, há diversos autores que falam sobre isso. Eu não sou a primeira pessoa que fala isso na internet, né? Muito menos seria a última. Mas há diversos autores que falam sobre isso, né? Que tratam essas questões. Por exemplo, né? O Daniel Hopes, né? Professor da Escritura, a Chesterton, o padre Leonel Franca, o Mário Ferreira dos Santos tem um ótimo livro, né? A Invasão Vertical dos Bárbaros. Tem muitos autores que falam sobre isso, já Santo Agostinho também, na Cidade de Deus, falava sobre isso. Então são diversos autores que falam sobre esse assunto. Acontece que justamente esses germes, né, estavam incubados em nosso organismo social até o pós-guerra, grande parte devido à força da Igreja Católica, né, que ainda tinha autoridade legítima sobre as nações, né, sendo que essa autoridade que Deus deu sobre as nações, ela foi abdicada no Concílio Vaticano II, né, e as coisas, né, foram cada vez mais piorando. A tendência é que piore mais, né? A gente sabe disso. Então, mencionam só esses autores, né, essas autoridades, para poder vocês terem acesso, né, e que possam também ter conhecimento disso, porque, de fato, né, o conhecimento ele é doce na boca, mas é amargo no ventre. É muito bom porque nós temos acesso à verdade e podemos deleitar, né, nos deleitar com essa verdade, mas, ao mesmo tempo, esse conhecimento que nós temos, ele possibilita uma amargura, né? Um sofrimento interno, né? E isso se dá ainda mais com o conhecimento da igreja, né? E vendo a sua paixão, vendo realmente a beleza que ela é. De tal modo que isso é a graça, né? Essa é a grande graça, né? Sofrer pela verdade. Então, essas questões todas, né, que aparecem, nós que somos católicos sabemos isso muito bem, elas não devem ser tratadas com olhar, por exemplo, né, econômico. Cada um puxa para a sua ciência, né, a sardinha para o seu lado, querendo explicar as coisas com o seu
viés fechado, né, com a realidade bem fechadinha, e, por exemplo, com o viés materialista, né, no caso dos marxistas. Mas tudo isso são sintomas, né, que já, né, dão a mostrar, né, que logo passam, né? Sintomas econômicos, por exemplo, eles podem passar, depois retornar e tudo mais. Contudo, o que permanece, o que a tendência cada vez mais se agrava é justamente o que é essencial de tudo isso, que a verdade é que a crise é de fé e é grave, né? Já nasceu um outro mundo, né? E ele cresce a cada dia e busca se tornar adulto. E se nós não nos cuidarmos, né, cuidarmos da nossa sanidade, nós também cresceremos junto com ele, né, para o erro. Então, de fato, o homem sempre se perdeu, o homem ele é um vagabundo, né, ele anda de modo perambulando por aí, né, ou seja, não tem constância desde o Éden, mas ele sempre soube, né, ou julgou saber o que ele buscava, ou seja, ele entendia que existia uma causa final, né? Mas essa tempestade impetuosa do ceticismo, né, que colocou em dúvida tudo, especialmente a causa final, né, ou seja, Deus, tirou do horizonte de pensamento do homem, né, justamente esse fim pelo qual ele anseia. Então o homem sempre se perdeu, de fato, né, mas ele perdeu o próprio endereço agora. Ele já não sabe mais a causa final. Então, esse ceticismo na história, né, que começa a duvidar de tudo, dos objetos e tudo mais, de nossa peregrinação na Terra, tudo isso possibilita justamente uma confusão. Perdendo o objeto de nossos esforços, esses esforços ficam cada vez mais débeis. É por isso que muitos não veem a vida com sentido mais, né? Veem a vida de modo, bom, é isso aí mesmo, nada tem sentido, vamos viver e pronto. E começam a justificar as coisas mais absurdas, porque perderam de vista a causa final, né? Então ele acaba se tornando escravo dos bens materiais, das ideologias, ou seja, em suma, de modo geral, ele se torna escravo das suas falsas ilusões, das falsas noções de bem-aventurança terrena, fruto de uma confusão entre o ideal de satisfação humana e o prazer humano. Aí se cria uma confusão generalizada. Peço que você deixe aí seu comentário, né, sobre este vídeo, se você gostou. Também se inscreva no canal, ative o sino das notificações e confira os links na descrição. Aí você pode encontrar o nosso curso Modo de Conhecer e Estudar e também as informações para o curso de latim do Pedro Ladislau. Tudo está aí na descrição. Peço que você dê uma olhada. Perfeito, então nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.